Eu sempre fui fascinado por lugares isolados, onde a natureza domina e o silêncio é quase palpável. Foi assim que decidi conhecer uma cachoeira pouco conhecida, escondida entre as montanhas de Minas Gerais, uma região cercada de histórias e lendas antigas. Eu sabia que não seria fácil chegar lá. A trilha era estreita, cheia de pedras escorregadias e vegetação fechada. Mas nada disso me assustava. Pelo contrário, eu sentia uma excitação estranha, uma expectativa de que algo extraordinário poderia acontecer. O dia estava nublado, com o céu carregado de nuvens que prometiam chuva a qualquer momento. Mesmo assim, comecei a trilha por volta das 10 da manhã. O ar estava úmido e pesado, e a floresta parecia mais silenciosa do que o normal. A única companhia eram os sons da minha própria respiração e o farfalhar das folhas sob meus pés. À medida que avançava, percebi que a névoa começava a se formar, descendo lentamente pelas encostas e criando um clima quase sobrenatural. O ambiente parecia me envolver, como se eu estivesse entrando em um mundo à parte, distante da realidade cotidiana. Depois de cerca de 2 horas caminhando, finalmente ouvi o som da água caindo ao longe. A cachoeira era mais bonita do que eu poderia imaginar. Uma cortina de água cristalina que despencava sobre um lago sereno, cercado por pedras cobertas de musgo. A névoa se espalhava por toda a área, dando à paisagem um aspecto etéreo, quase real. Sentei-me numa pedra próxima, observando a água e sentindo o vento úmido bater no meu rosto. Foi então que comecei a perceber algo estranho. No meio da névoa, algo se movia. Inicialmente achei que fosse um efeito da luz refletindo na água, ou talvez algum animal se deslocando rapidamente, mas o movimento era lento, quase flutuante, e não fazia nenhum som. Meu coração começou a acelerar. Eu queria acreditar que era apenas minha imaginação, mas algo dentro de mim dizia que não era. A figura começou a se formar mais claramente à medida que eu a observava, emergindo da névoa como se estivesse surgindo de outro mundo. Era uma silhueta humana, alta e esguia, envolta em uma espécie de manto, que parecia feito de névoa também. Não conseguia distinguir o rosto, mas havia algo nos olhos, ou no que eu imaginava serem olhos, que me paralisava. Eu estava hipnotizado. Por um instante, tudo ao meu redor desapareceu. O som da cachoeira, o vento, o canto dos pássaros. Só existia aquela presença. E então, como se percebesse que eu a observava, a figura começou a se mover lentamente em minha direção, deslizando sobre as pedras como se não tivesse peso. Meu corpo estava congelado. Cada músculo se recusava a obedecer. Eu queria gritar, correr, mas nenhum som saía da minha garganta. O medo e a fascinação se misturavam de forma que eu nunca tinha sentido antes. Quando a figura se aproximou, pude perceber detalhes que antes estavam ocultos pela névoa. A roupa dela parecia feita de vapor condensado, fluindo e ondulando como se tivesse vida própria. Não havia traços de mãos, nem pés visíveis. Era como se a própria névoa tivesse ganhado forma humana. Um frio intenso percorreu minha espinha e senti uma pressão no peito, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado mais denso. Eu sabia, de alguma forma instintiva, que aquela presença não era hostil menos, mas também não era amiga. Havia algo antigo profundo e silencioso nela, algo que pertencia a outro tempo, a outro plano de existência. A figura parou a poucos metros de mim. Tentei desviar o olhar, mas não conseguia. Havia uma força estranha que me prendia ali. Então percebi algo ainda mais perturbador. A névoa ao redor da cachoeira parecia reagir à presença dela, ondulando e formando símbolos e rostos efêmeros que desapareciam antes que eu pudesse entendê-los. Era como se a própria natureza estivesse viva e consciente daquele encontro. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir, ou ao menos acreditar que podia ouvir, o ritmo dentro da minha cabeça. Eu não sei quanto tempo fiquei ali parado, observando aquela entidade, mas parecia uma eternidade. Então, de repente, ela começou a se afastar, deslizando para dentro da névoa como se estivesse sendo puxada de volta para algum lugar que eu não podia alcançar. A sensação de vazio que deixou foi quase insuportável. Eu caí de joelhos, exausto e tremendo, sem conseguir processar o que tinha acabado de vivenciar. A névoa começou a se dissipar lentamente e a cachoeira voltou a ser apenas uma cachoeira, com seu som familiar e tranquilizador. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam direito. Senti vontade de correr, de sair dali o mais rápido possível, mas algo dentro de mim me impedia de agir. Era como se aquela experiência tivesse deixado uma marca invisível em meu corpo e minha mente. Respirei fundo e, finalmente, consegui me erguer. Caminhei lentamente de volta pela trilha,
sentindo a presença dela ainda me observando, mesmo sem vê-la mais. Nos dias seguintes, a lembrança daquela aparição me acompanhou constantemente. Às vezes, eu sentia a névoa invadir minha casa, imaginando a silhueta se formando em cantos escuros, me observando em silêncio. Pesquisei sobre a região e descobri relatos antigos de moradores, locais que afirmavam ter visto figuras emergindo da névoa da cachoeira, sempre em momentos de isolamento, sempre silenciosas, mas intensamente presentes. Ninguém sabia exatamente o que eram, mas todos concordavam que eram manifestações de algo além do nosso entendimento. Algo que existia entre os mundos, entre a vida e o desconhecido. Com o tempo, percebi que a experiência havia mudado minha percepção da realidade. Coisas que antes pareciam comuns, o vento, a névoa, o som da água, agora carregavam uma dimensão de mistério que eu não conseguia ignorar. Passei a respeitar mais os lugares isolados, entendendo que o mundo natural ainda guarda segredos que o ser humano não pode compreender completamente. Hoje, sempre que fecho os olhos, consigo ver aquela silhueta flutuando na névoa, observando com olhos que não existem, mas que tudo veem. A sensação é de paz e inquietação ao mesmo tempo, como se ela quisesse me ensinar algo, mas não pudesse ou não quisesse revelar completamente.